R2, o R3, o R4, o R5. A corrente que circula no circuito, essa corrente I, né, é igual para todos os 5, já que é um circuito série. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular, na letra A, nós vamos calcular a resistência equivalente desse circuito. Tranquilo para vocês, né? Então, na letra B, o que nós vamos fazer é calcular o valor da corrente que circula nesse circuito. Tá? Então, notem que nós temos os 5 resistores em série, né? Então, a resistência equivalente, como vocês já devem estar pensando, né, é simplesmente a soma dessas resistências. Então, vamos fazer R1 mais R2, mais R3, mais o R4 e mais, então, o nosso resistor 5. Agora, basta nós colocarmos os valores aí, né, de cada um desses resistores. Então, vai ser 50, mais 20, mais 10, mais 100 e finalmente mais 20 ohms, que é o valor do R5. Então, somando todos esses valores, nós vamos ter uma resistência equivalente igual a 70, 80, 100, 200. 200 ohms. Agora vamos calcular na letra B o valor dessa corrente. Como você sabe, por lei de Ohm, a corrente total de um circuito é igual à tensão total divididos pela resistência equivalente. Então vai ser 200 divididos por 200, que vai dar igual a 1 ampere. Tá? Vamos apagar, vamos fazer um outro exemplo aí. Então, continuamos com o circuito série, tá? No exemplo 2. Só que temos algumas diferenças aí. Ao invés de dar o valor de todos os resistores, né, vai ter resistores ali que nós não temos o valor, que é o R1 e o R2, que é o que nós vamos calcular agora nesse momento. E na letra B nós vamos calcular a resistência equivalente do circuito. Então, claro que para isso a gente tem que calcular primeiro a resistência 1 e a resistência 2. Vamos trabalhar, né, com o que nós sabemos de um circuito série, que a tensão se divide proporcionalmente ao valor dos resistores. Então, a tensão total é igual à soma de todas essas tensões, né? Ou seja, VR1 mais VR2 mais VR3, mais o VR4 e mais o VR5. Bueno, como é que nós vamos fazer isso, né? Vamos calcular aí, por exemplo, a tensão no resistor 5, que dá para a gente já calcular, já que a gente tem o valor da resistência e da corrente que circula no circuito, que foi dado. Então, vai ser 30 vezes 1, que vai resultar em 30 volts. Podemos calcular também o VR4. O R4, por lei de Ohm, vai ser o R4 vezes o valor dessa corrente também, ou seja, 5 ohms vezes 5, aliás, vezes 1 ampere, né? Que vai dar os 5 volts. O VR3 também podemos calcular. Vai ser igual a R3 vezes o I, ou seja, 5 vezes 1 ampere, que também nós teremos aí 5 volts como resultado. Podemos calcular aí também, aliás, nós já temos o valor do VR2, né, que foi dado no circuito, que é 5 volts. Com isso, nós já podemos calcular o valor do resistor 2, né? Se a gente tem a tensão sobre ele e a corrente que passa nele, nós temos condições de calcular essa resistência. Mas vamos calcular primeiro o VR1. VR1 mais 5, mais o VR3, que é 5, mais o VR4, que é 5 também, mais 30, tem que dar igual a tensão da fonte, 50 volts. Né? Então, daqui a gente consegue calcular o valor do VR1. Então, o VR1 vai ser a tensão da fonte, menos os 45 volts. 50, aí que eu vou ter que sair daqui, só um pouquinho.
Então vamos em frente aí. O VR1 vai ser igual a 50 menos os 45 volts, então o VR1 vai ser 5 volts. Portanto, né, agora a gente consegue calcular tranquilamente o valor do resistor 1, fazendo a sua tensão, 5 volts, divididos por 1 ampere. Então nós vamos ter 5 divididos por 1, que vai dar 5 ohms, é o valor da resistência 1. E a resistência 2, também nós temos essa tensão. Sabemos que a resistência 2 vai ser igual à tensão em cima do resistor 2 sobre a corrente que circula em nosso circuito. Então vai ser 5 divididos por 1, ou seja, 5 ohms. O que está faltando agora é a nossa resistência equivalente, né? A resistência equivalente a resistência equivalente é igual à soma dessas 5 resistências, R1, R2, R3, R4 e R5. Basta colocar os valores aí agora de R1, né? O R1 nós acabamos de calcular é 5 ohms e o R2 também vale 5. O R3 vale 5 também, foi dado no circuito. O R4 também vale 5 e o R5 vale 30 ohms. Então nós vamos ter 10, 20 com 30, 50. 50 ohms a nossa resistência equivalente. Feito. Calculamos já tudo que foi pedido. Então agora no nosso próximo exemplo, nós vamos passar agora para um circuito paralelo. Circuito paralelo onde nós temos ali dois resistores em paralelo, né, o R1 e o R2. É dado o valor de R1, porém não é dado o valor de R2. Mas nós temos o valor dessas correntes, né? Corrente no resistor 1 e corrente no resistor 2. Filho, o papai tá gravando aqui, tu não pode ficar gritando desse jeito, né? Então nós vamos calcular aí a tensão da fonte, o valor da resistência 2 e a resistência equivalente do nosso circuito. Então a tensão da fonte é tranquilo de calcular, nós temos o valor do resistor 1 e temos a corrente que passa ali, então por lei de Ohm, nós vamos calcular essa tensão da fonte, sabendo que a tensão da fonte é igual à tensão no resistor 1 e é igual à tensão no resistor 2 também, né? Então vai ser R1 vezes o meu I1. Então está ali o meu I1, vale 0,25 amperes. Vai ser então 100 vezes 0,25 amperes. E vai dar 25 volts, né? Na letra B, vamos calcular o valor do R2. Já temos a corrente que circula no resistor 2. Temos a tensão em cima da fonte, né, que acabamos de calcular, que é a mesma tensão no resistor 1, que é igual também a tensão no resistor 2. Então nós vamos ter R2 é igual, né? R2 vai ser igual a 25 divididos por 0,75, né? Se a gente for isolar o resistor 2 ali. R2 é igual a 25 divididos por 0,75, que vai dar igual a... Então 25 por 0,75 dá 33,33 volts. Então já calculamos ali o valor da tensão da fonte, o valor do R2, agora vamos calcular a resistência equivalente,
que é a resistência de um circuito paralelo, né? Pois o R1 está em paralelo com o resistor 2. Então, R1 vezes R2, divididos por R1 mais R2. Vai ser 100 vezes 0... Não, R2 é 33,33, divididos por 100 mais 33,33, né? Utilizando a calculadora, é claro. Esse valor vai dar 24, aproximadamente 25, dá para nós arredondarmos para 25, que é o que eu estou fazendo aqui, tá? Dá 24,998, nós usamos duas casas após a vírgula nos nossos cálculos, então isso já vai ser aproximadamente igual a 25 ohms. Feito. Letra A, letra B, letra C. Vamos para o quarto exercício. Exercício 4. Vamos entrar então em circuitos mistos, né? Esse é o nosso interesse. Calcule o valor do resistor R. Este resistor aqui. Temos então a tensão da fonte. A corrente passa pelo R1, né? Essa corrente de 1 ampere, e se divide no resistor 2 e no resistor R. Que eu estou representando aqui em verde. Então aqui nós vamos chamar de corrente IR. E aqui corrente no resistor 2. Podemos já calcular o valor do resistor 1, né? Da tensão. Vai ser R1 vezes I pela lei de Ohm. Então vai ser 10 vezes a corrente que vale 1 ampere, nós teremos 10 volts. Para que a gente está calculando isso, né? Porque a gente sabe que 15 menos essa tensão no resistor vai dar igual a tensão entre esses dois pontos. Sabendo que essa tensão nos dois resistores é igual. Então o VR2 vai ser igual ao meu VR, e que vai ser igual à tensão da fonte menos a tensão no resistor 1 que nós acabamos de calcular, aí, que é 10 volts. Então 15 menos 10, nós teríamos aí 5 volts. Agora nós precisamos saber o valor dessa corrente, né? Por que a gente precisa saber o valor dessa corrente? Do IR2, para que a gente possa calcular o IR e assim o valor dessa resistência, já que a gente já tem a tensão ali em cima daqueles resistores. Então o IR2 vai ser essa tensão VR2, que é 5, sobre o resistor 2, que é 10. 0,5. 0,5 amperes. Agora eu tenho condições, né? Porque eu sei que essa corrente I, o I total, é a soma daquelas duas correntes, né? Que é IR mais IR2. Então eu acabei de calcular o IR2 para que eu possa saber o valor daquela corrente R e assim também poder calcular o que está sendo pedido aí, que é o valor do resistor. Então vai ser 1 é igual a IR mais 0,5, então logo o meu IR é igual a 0,5 amperes também. Já podemos adiantar aí, né, que se essas duas correntes são iguais, já que as tensões são as mesmas, que correntes que eu falo, né, o IR2 e o IR, é sinal que esses dois resistores são iguais, ou seja, nós já sabemos que esse resistor R vai ser igual a 10 ohms, porque eles têm a mesma tensão em cima, né? Nós vamos calcular aqui para conferir. Então vai ser 5 dividido por 0,5, que dá os 10 ohms. Feito. Vamos para o próximo. Então agora um outro circuito misto, e neste nós vamos calcular todas as correntes desse circuito. Tensão de 15 volts, a resistência R
A corrente total passa por ela, se divide naquele nó ali em 1, I2 e I3. Então, esses três resistores aqui estão em paralelo. Eles possuem também a mesma tensão, por estarem em paralelo, né? E a resistência equivalente será este resistor mais o paralelo dos três resistores, né? Então, esses três resistores aqui, estão em paralelo. E em série com este resistor R. Precisamos disso para que a gente possa calcular a corrente total, né? Nós precisamos, quando a gente trabalha só com lei de Ohm, nós precisamos calcular, geralmente sempre se calcula a resistência equivalente para que a gente possa calcular a corrente do circuito. Então a resistência equivalente vai ser esse resistor R mais o paralelo daqueles três ali, R1 paralelo com R2, paralelo com R3. Vamos usar aqui a fórmula aquela genérica para calcular resistência em paralelo, quando tem mais de duas, né? Que é 1 sobre a resistência 1, 2, 3. É igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então vai ser 1 sobre 10, 1 sobre 20, mais 1 sobre 20. Como é que se faz isso, né? Ou usamos a calculadora, ou podemos fazer um mínimo múltiplo aqui entre aqueles três valores 10, 20 e 20, que vai resultar em 20. 20 por 10 dá 2, vezes 1 dá 2, 20 por 20 dá 1, vezes 1 dá 1, 20 por 20 dá 1, vezes 1 dá 1, então nós vamos ter 4 divididos por 20 aqui. Como é que se faz? Inverte os dois lados da equação. Então nós vamos ter R1, 2, 3 será igual àquela fração invertida ali, que é 20 sobre 4, que dá 5. 5 ohms. Agora nós vamos passar, né? Já temos a resistência equivalente. Aliás, temos que calcular a resistência equivalente, né? Nós só temos a resistência do paralelo dos três. Ainda temos que somar com R. Nós calculamos isso aqui, ó. Resistência 1, 2, 3 é o paralelo desses três resistores. Agora temos que somar com R. O R vale 10, mais o R1, 2, 3, que vale 5, nós teremos 15 ohms. Agora sim podemos calcular a corrente total fazendo a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente desse circuito. Então vai ser os 15 dividido por 15, que vai dar 1 ampere. Então esta é a corrente. A partir dessa corrente, nós vamos ter que calcular essa tensão para que a gente possa calcular depois esta aqui do paralelo. Que as três serão iguais, né? Então temos que calcular o VR, e aí fazer a tensão da fonte menos o VR para ter a tensão em cima desses três resistores. E assim poder calcular o I1, o I2 e o I3. Então o VR vai ser, por lei de Ohm, R vezes I, que é 10 vezes 1 ampere, né? Que é 10 volts. Logo o VR1, né? Que é igual ao meu VR2, que é igual ao meu VR3, pois os três estão em paralelo. Vai ser a tensão da fonte menos a tensão em cima do resistor R. Então 15 menos 10 volts vai dar 5 volts. Agora tranquilo para calcular essas três correntes, né? I1, I2 e I3. O I1 vai ser VR1 sobre R1. Então é 5 sobre 10, que vai dar 0,5, né?
E aí, então, o I2 vai ser VR2 sobre R2. Como ele é igual ao VR1, né? É os 5 volts, dividido pelo resistor 2, que é 20. 5 sobre 20 vai dar 0,25 amperes. E 3 terá o mesmo valor, porque os dois resistores são iguais, né? O R2 é igual ao R3. Mas vamos calcular, VR3 sobre R3 é 5 divididos por 20, que é 0,25 amperes. Perfeito, né? Calculamos o I total, calculamos o I1 aqui e calculamos o I2 e também o I3. Então já fizemos tudo que foi pedido nesse exercício. Tá? Então é isso, pessoal. Tá feito mais um exercício aí. Hoje nós fizemos esses 5 exercícios. Aí vocês podem acompanhar aí tranquilo, devagarinho e compreender o que foi feito. Tchau, tchau.